a Ti, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos esse tesouro inestimável dentro de nós. Amém. Foi por isso que o Senhor nos escolheu. Amém. Senhor, para conter este tesouro. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém. Estarmos aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus, Senhor, flua de nós. Senhor, ande nesse local nessa noite. Nos agracie. Nos revigore. Ó Senhor Jesus, seja com o Teu Espírito, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Essa noite, irmãos, nós vamos ver a mensagem 6, que é do reavivamento. O tema geral do reavivamento é ser um vaso para a honra. Amém? Amém. Ser um vaso para a honra. Um homem de Deus plenamente equipado, ao ser fortificado na graça que está em Cristo Jesus, para cumprir plenamente nosso ministério, no ministério único da economia de Deus. Esse é um estudo muito gostoso que nós estamos fazendo, né, irmãos? Nesse estudo nós estamos sendo iluminados, reavivados e também estamos sendo supridos, né? Graças ao Senhor. Essa mensagem 6 fala ser um vaso para a honra e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Hoje nós estamos, irmãos, com os que de coração puro invocam o Senhor. Nesse local estão os que de coração puro invocam o Senhor. Puxa, que preciosidade, né, irmãos? Nós estamos entre aqueles de coração puro que invocam o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, queria começar lendo 2 Timóteo 2, 20 e 21 e o 22. Mas numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. Portanto, se alguém se purificar destes, será um vaso para honra, santificado e útil na mão do seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então esses são os versículos que vão nos guiar nessa noite, tá bom? No versículo 20 fala assim: mas numa grande casa. Eu vou parar aqui já. Tá? Para mim, quando o Senhor ter mostrado para mim, mas o que fala assim, mais numa grande casa? Você já pensa numa mansão, né? Aquele monte de quarto, aquela mansão gigante, e realmente, alguns vasos são mais bonitos, outros vasos são feios, né? Mas, Mateus 13, olha o que fala Mateus 13, 32. Mateus 13, 32, 31. Aqui é a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é menor do que todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Aqui também tem uma grande árvore. Então eu vou ler essa nota aqui do 32, tá, irmãos? Tem um pouquinho de paciência, que é importante, tá? A igreja, que é a corporificação do reino, deve ser semelhante a uma erva que produz alimento. Amém? Até aqui tudo bem, né? No entanto, a sua natureza e função foram mudadas, de modo que se tornou uma árvore morada de aves. Então aquele grão de mostarda, a natureza dela não era ser uma árvore. Isso é contrário à lei da criação de Deus, ou seja, que cada planta deve ser segundo a sua espécie. Essa mudança ocorreu na primeira parte do século IV, quando Constantino, o Grande, misturou a igreja com o mundo. Olha só, irmãos,
teve uma mistura aqui. A igreja, ela era perfeita, ela era sem mácula, mas Constantino misturou milhões, milhares de pessoas. Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Misturou a igreja, ele introduziu milhares de falsos crentes no cristianismo, tornando-o a cristandade, e não mais a igreja. Assim, essa terceira parábola corresponde à terceira das 7 igrejas em Apocalipse. Isso é Pérgamo. A mostarda é uma erva anual, ao passo de que a árvore é uma planta perene. A igreja, segundo a sua natureza celestial e espiritual, deve ser semelhante à mostarda, isto é, peregrina na terra. Mas, como a sua natureza mudada, a igreja tornou-se profundamente arraigada e estabelecida como uma árvore na terra com muitas ramificações. Seus empreendimentos florescentes, nas quais muitas pessoas e coisas malignas se alojam. Puxa vida, nós estamos falando da igreja aqui, irmãos. Isso resultou na formação da organização exterior, da aparência exterior do reino dos céus. Então a nota começa, a igreja é a corporificação do reino. E a nota termina falando que isso resultou numa formação de organização exterior. Olha a diferença, o problema, irmãos, de terem entrado aqui essa mistura. Visto que as aves, na primeira parábola, irmãos, está aqui em Mateus 13, e fala assim, ao semear caiu, né, a parábola do semeador. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, as devoraram. Então as aves aqui levaram o que foi plantado pelo semeador. Visto que as aves na primeira parábola representam o maligno, Satanás, as aves do céu aqui também refere-se aos espíritos malignos de Satanás, juntamente com as pessoas e coisas malignas motivadas por eles. Eles se aninham nos ramos da grande árvore, isto é, nos empreendimentos da cristandade. Então esse foi um parêntese, e agora a gente vai voltar naquele versículo, de 2 Timóteo 2:20. Mas, numa grande casa, já tomou outra conotação para a gente, não é agora, irmãos? Quando nós vimos essa grande casa, já não é mais essa mansão, não. É alguma coisa que foi deteriorado mesmo, é alguma coisa que foi modificado, porque ela não era para ser grande. A igreja, irmãos, em nenhum momento fala que ela é grande, mas é de pequeno rebanho, não é verdade? Mas numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. Então, assim a gente começa essa mensagem, tá, irmãos? Fazendo esse pequeno parêntese aqui. E a vida da igreja, irmãos, quando ela caiu, né, em degradação, algo precisa ser restaurado, algo precisa ser modificado da situação caída para que seja restaurada, né? Então, o que os irmãos precisam para que isso aconteça? Os irmãos precisam de exemplos. Paulo foi um exemplo para nós, não é verdade? O próprio irmão Whitney Lee, o irmão Otmani, são exemplos para nós. Mas esse local, irmãos, na verdade, ele deve ser o local cheio de exemplos para os cristãos. Nós, irmãos, podemos ser os exemplos para os cristãos. Nós podemos ser os exemplos para os irmãos. Nós, para isso, temos que vencer essa coisa negativa, né? E buscar o Senhor, né? E cada um de nós somos modelo para o rebanho. E isso muda a nossa situação. Então, vai a pergunta, né? Qual é a nossa situação hoje? Ninguém precisa responder, não. Mas faz ali uma pequena reflexão aí na sua mente agora e fala, qual que é a minha situação? Irmãos, por qualquer que seja, ainda não é boa o suficiente. Mas que não seja tão ruim e degradante, né, irmãos? Nós precisamos realmente sair da degradação. Precisamos viver uma vida de ressurreição, uma vida sendo constituída pelo Senhor, uma vida de andar e viver pelo Espírito, né? E assim nós seremos exemplos para os irmãos. Então, o algarismo romano 1, irmãos, essa mensagem tem 3 algarismos romanos. O primeiro fala de sermos um vaso de honra, né?
E aqui vai a primeira palavra, que essa mensagem tem 3 palavras principais, que a gente tem que guardar. Se a gente esquecer toda a mensagem, mas lembrar dessas 3 palavras, já tá bom já. Uma é abertos. Nós precisamos ser abertos ao Senhor. Inclusive, agora mesmo, irmãos, no seu interior, ore, Senhor, eu quero estar aberto a Ti para essa palavra. Sabe, não adianta no fim da mensagem, puxa, se eu tivesse aberto lá no começo. Então, peça ao Senhor, Senhor, abra o meu coração agora para ouvir a sua palavra. Nós precisamos disso agora, irmãos. Segundo ponto é, precisamos buscar a justiça, a fé, o amor e a paz. E nessa segunda palavra é buscar. E terceiro, todos nós devemos ser aqueles que invocam o nome do Senhor com o coração puro. E o terceiro item é ser puros. Então, abertos, buscar e ser puros. Essas são as 3 palavras, irmãos, que resumem essa mensagem de hoje. Amém? Começamos em sendo abertos ao Senhor. Senhor Jesus, os vasos para a honra são constituídos da natureza divina e da natureza humana redimida. E aqui está o ouro e a prata, certo? O ouro, a natureza divina, e a prata, a natureza humana redimida e regenerada. Os vasos para a desonra são constituídos da natureza humana caída. Então, irmãos, tem 2 versículos que mostram aqui, Efésios 2:2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esses são vasos de desonra, irmãos. Tudo de ruim está aqui, num vaso só. Mas também tem 2 Pedro 1,4, que fala do lado positivo, pelas quais eles nos têm concedido preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos tornasseis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Graças ao Senhor que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Irmãos, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós não podíamos fazer isso. Deus estava lá sendo Deus, todo inacessível, sentado no seu trono. Como que o homem caído, todo um vaso de desonra, consegue chegar nisso, irmãos? Graças ao Senhor pela sua escolha. Graças ao Senhor pela sua misericórdia. Hoje nós podemos, irmãos, ser participantes da natureza divina. Em Romanos 9:21, Paulo fala de vasos para a honra. E em Romanos 9:23, vasos de misericórdia, preparados para a glória. Então vamos ler Romanos 9:21. Vou ler aqui na versão Restauração 9. Porque eu vou ler uma nota curta aqui também. Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então está lá o oleiro, ele está fazendo um vaso. Ele é o único que pode separar esse vaso para honra, certo? E do mesmo barro, ele pega mais um pouquinho e faz um vaso para honra. Só ele consegue fazer isso, só ele tem autoridade para fazer isso, e é o que o versículo fala. Não tem o oleiro autoridade, né? O oleiro autoridade. E a nota 21 fala assim, ó, isso indica que Deus nos escolheu para sermos vasos de honra para contê-lo. Deus criou o homem como um vaso para contê-lo, e dentre muitos vasos, ele nos escolheu para contê-lo. O Deus da honra, de modo que sejamos vasos de honra. Finalmente, ele dá a conhecer a sua glória sobre nós, os vasos, a fim de que nos tornemos vasos da sua glória. Tudo isso procede da sua misericórdia. É segundo a sua misericórdia, e não por ser obtido pelo nosso esforço. Por essa razão temos de adorá-lo, e temos de adorá-lo pela sua misericórdia. Então, irmãos, o que essa nota fala? Está ali o oleiro fazendo aquele vaso, e é simplesmente a misericórdia de Deus, simplesmente a misericórdia, irmãos, que trouxe nós aqui hoje. Ele nos escolheu para sermos vasos de honra, irmãos.
Alguns foram escolhidos para ser vasos de desonra. E se fossem alguns de nós? Mas nós fomos escolhidos pela misericórdia do Senhor para sermos vasos de honra. Essa noite nosso coração tem que estar borbulhando, irmãos, porque nós fomos escolhidos pela misericórdia de Deus para sermos vasos de honra. Amém. C. O fato de sermos vasos de honra preparados para a glória significa que fomos designados para conter Deus como a nossa honra e glória. Nós não temos honra e nós não temos glória. Mas nós somos vasos que contêm a honra e a glória. Amém? Deus nos escolheu para sermos vasos de honra, cheios dos Deus triuno processado e consumado. Por que, irmãos, processado e consumado? Por que essas palavras estão aqui? Porque Deus estava numa condição inalcançável. Se Ele não tivesse vindo na terra, encarnado, né, tido o viver humano, se Ele não tivesse morrido, ressuscitado e tornasse o Espírito que dá vida e entrasse dentro de nós, essa palavra processado é esse ciclo todinho aqui. Nós não poderíamos conter Deus. Amém? Então Deus nos escolheu para sermos vasos de honra, cheio do Deus triuno processado e consumado. Ó Senhor Jesus. Romano 9:23 fala assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, de que de antemão preparou para a glória. Então, a fim de que desse a conhecer as riquezas da sua glória. Nós, irmãos, conhecemos as riquezas da glória do Senhor. O ponto E, Deus deseja um vaso aberto. Agora, nesse ponto, tem o item 1 desse vaso aberto, fala o seguinte: a intenção de Deus era criar para contê-lo e expressá-lo. Logo, Deus somente deseja uma abertura no vaso. Então, no primeiro item, ser um vaso aberto, Deus deseja ser um vaso aberto, Deus tinha a intenção de que nós fôssemos realmente um vaso aberto, para contê-lo e para expressá-lo. 2. Se o vaso está aberto, Deus pode cumprir seu propósito. Se o vaso está fechado, o propósito de Deus é frustrado. É simples assim. Não tem meio termo, aberto ou fechado. A Bíblia não fala, você é um vaso meio aberto, ou você é um vaso meio fechado, ou está quase aberto, ou um pouquinho. Não, irmãos, é aberto ou fechado. Você está aberto, Deus pode trabalhar. O vaso está fechado, frustrou o plano de Deus, porque Deus não entra quebrando a tampa de nenhum vaso. Sou Deus e quero você e pronto, daqui. Não. Deus vem e fala assim: preciso de um vaso aberto. Aí você fica fechado, Deus fala: eu preciso de um vaso aberto. Aí está fechado, fala: vai para outro, eu preciso de um vaso aberto. E se essa pessoa se abre, Deus usa. Mas se nós não nos abrirmos, Deus não nos usa, irmãos. E tudo o seu plano, todas as coisas que Ele fez, o Deus triuno processado, sabe, tudo isso que Ele nos preparou para encher-nos de glória, não enche porque está fechado. E só depende de uma pessoa só, abrir ou fechar, nós mesmos. Se a gente fala: Senhor, eu nem sei o que isso significa, mas eu quero estar aberto. A gente não precisa entender na nossa mente o que é ser aberto, ou o que é ser fechado. Fechado é o seguinte, irmãos, eu estou fechado sempre. Então nós precisamos ter um esforço, ter um treinamento, ter um... aqui fala sermos treinados, mais para frente vai falar. Para ser um vaso aberto, então requer um esforço. Então, comece falando: Senhor, eu quero. Eu não sei o que significa. A gente pode não saber, irmãos. Alguns irmãos sabem o que significa, outros não tem problema. Só ore: Senhor, eu quero ser um vaso aberto, para que o seu plano não seja frustrado na minha vida. Senhor Jesus. Deus não quer, item 3, que façamos nada. Está vendo? Está aberto, não faz nada. Deus não quer que façamos nada. Ele quer que sejamos somente vasos vivos, limpos, vazios e abertos. Eu não falo, irmãos, para você fazer uma grande obra, para você, agora que eu vou ser um vaso aberto, eu vou, sei lá, fazer... Não faça nada. Nada, 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 nada. Simplesmente fala: Senhor, eu quero ser um vaso aberto. O Senhor tem um plano para esse vaso.
Ele tem misericórdia, mas ele também tem um plano. Se você se abre para o Senhor fala assim, ok, você que tem um aberto, então você vai pregar o evangelho ali. Então você vai apacentar aquele irmão. Aí, irmãos, as demandas do plano de Deus para a nossa vida, para aquele vaso, são aplicadas. Nós não precisamos fazer esforço nenhum. Simplesmente vem quando nós estivermos orando, Senhor, aí você fica quieto, esperando o Senhor falar, o Senhor fala assim, sabe aquele irmão lá? Daí você lembra daquele irmão, ora por aquele irmão, daí o Senhor fala assim, visita aquele irmão. Aí você vai, liga, faz uma visita de 15 minutos, meia hora. Irmãos, vaso aberto. É o Senhor que trabalha. Não somos nós que escolhemos, Senhor, agora eu sou um vaso aberto, eu vou visitar os irmãos, e faz uma lista lá e sai visitando. A intenção é boa, visitar, mas tem que partir do Senhor. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós não estamos nem abertos nem nas nossas orações. A gente quer orar, a gente até ora, mas se nós não estivermos abertos, nós não ouvimos o que o Senhor tem de propósito para nós, como vaso. O Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito. Se você estiver aberto, o Senhor vai falar. Mas se nós estivermos orando até, e nas nossas orações estivermos fechados, o Senhor não consegue falar o seu propósito e pôr em prática o seu propósito, né? Mesmo em nossas orações. E o ponto 4, o resumo das 14 epístolas de Paulo pode ser expressado em 2 palavras. Vaso aberto. Amém? O ponto F. Se nos purificarmos de nossos vasos, se nos purificarmos de vasos para desonra, seremos vasos para honra. Então é um vaso de desonra. Nós podemos estar nos sentindo um vaso de desonra. Precisamos ser purificados. 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. O item 2. Devemos nos purificar não somente de tudo que é injusto, mas também dos vasos para desonra. Isso significa que devemos nos afastar deles. Se nos purificarmos dessas coisas e pessoas negativas, seremos vasos para honra. Aqui eu vou ler 2 Timóteo 2,19, 2 Timóteo 2,16, até o 19. Mas evita os falatórios inúteis e profanos. Esse trechinho aqui, irmãos, antecede o versículo da mensagem, tá? Mas uma grande casa não somente tem vasos de honra. Então, esses versículos antecedem. Mas evita falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes estão Himeneu e Fileto. Irmãos, Paulo cita nominalmente 2 pessoas que estavam sendo vasos de desonra no meio daqueles irmãos. Que nenhum de nós, irmãos, esteja na mente de nenhum irmão como um vaso de desonra. Né? Que todos nós possamos ser lembrados como vasos de honra diante do Senhor. Aqui Paulo cita as palavras desses daqui, não sei se eu acho que eu nem posso chamar de irmãos, mas a palavra de Himeneu e Fileto alastram como câncer, gangrena, como câncer. Entre eles estão esses 2, aos quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, irmãos, são esses os que causam dano na igreja. São esses aqueles que nós devemos nos purificar. Tanto do que eles falam, de quem eles são. Devemos nos purificar não somente de tudo que é injusto, mas também dos vasos para desonra. Isso significa que devemos nos afastar dele. Irmão, se tem alguém que você conhece que é assim, afaste-se dele. Isso nos purificará, se nos purificarmos
dessas coisas e pessoas seremos vasos para honra. 4. Em 2 Timóteo 2,21, para honra é uma questão de natureza. Santificação é uma questão de posição. Ou você está santificado nesse lugar, ou você não está santificado. Útil é uma questão de prática. Ou você é útil ao Senhor, ou você não é útil ao Senhor. E preparado é uma questão de treinamento. Lembra que eu falei do treinamento, de sermos treinados? Nós precisamos ser úteis, santificados e também treinados pelo Senhor. Então, o versículo de 21 de 2 Timóteo 2 fala: portanto, se alguém se purificar deste, será um vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Algarismo Romano 2. Precisamos buscar a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, 2 Timóteo 2, 22... foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Um princípio governante da nossa vida cristã deve ser buscar a experiência e o desfrute de Cristo. Princípio governante da vida cristã deve buscar a experiência e o desfrute. Sabe, irmãos, a gente pode vir aqui, ouve a mensagem, né, vai para casa, passa a semana, sobrevive, depois no outro final de semana. Mas nós precisamos buscar o desfrute, irmãos. O desfrute, ele não está na situação. Se você olhar a situação, dificilmente você vai falar assim: hoje eu estou tudo bem, vou desfrutar o Senhor. Não está ali. O desfrute está no Senhor Jesus. Não está na situação se ela é boa ou se ela é ruim. O desfrute está no próprio Senhor. E experiências também, irmãos. Se nós não tivermos experiências com o Senhor, nós não vamos conhecer o Senhor. Então nós não vamos poder desfrutar do Senhor. De onde vêm as nossas experiências? As nossas experiências vêm de ouvir a palavra e vêm de ler a palavra. Se você ouve hoje que um vaso de desonra, alguém que está ao seu lado pode estar te trazendo dano, você pode ter uma experiência significativa com esse assunto. Você pode perceber, o Senhor pode iluminar você, que tem uma pessoa ali que é esse vaso de desonra, que está te atrapalhando, que está te colocando para baixo. E essa pessoa, o Senhor ilumina, afasta-se dela para que você se torne um vaso de honra. Irmãos, essa foi uma experiência. Você contatou o Senhor, você foi iluminado pelo Senhor, você teve um desfrute e você teve uma reação. E você foi útil ao Senhor, porque agora você é um vaso aberto. Essas experiências nós precisamos buscar. Amém? E agora vai falar de os itens: justiça, fé, amor e a paz. Nesse algarismo Romano 2. A nossa experiência de Cristo repousa no fundamento da justiça de Deus, o fundamento inabalável do trono de Deus. Então, irmãos, enquanto a santidade está relacionada à natureza interior de Deus, a justiça está relacionada aos atos, modos, ações e atividades exteriores. Olha o versículo de Salmo 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Uma casa, ela tem um alicerce, e ela repousa sobre aquele alicerce. Então, ela não afunda, não deveria, né? Afundar, não deveria rachar a parede, deveria... Se o alicerce é bom, aquela casa repousa em cima daquele alicerce. Irmãos, o trono de Deus repousa em cima da justiça. Ou seja, Deus é justo. Não tem... Essa é a base do trono de Deus. Até tanto que ele é justo, ele amou tanto o homem que ele criou, e o homem caiu, aí ele podia falar assim: puxa vida, eu amo tanto esse homem, tive trabalho para criar esse homem, eu vou resgatar ele. Mas não seria justo, irmãos, porque o pecado entrou no homem. Então o que Deus teve que fazer? Comprar esse homem novamente.
resgatar esse homem. Aí, esse homem, agora, ele tem condição de chegar até Deus. E Deus aplicou a sua justiça. Ele é justo, né? Ele nunca poderia passar o pano. Ah, tudo bem que esse homem caiu, dá ele para mim de novo mesmo assim. Não pode fazer isso, porque não é justo, isso não é justo. Então, B, a nossa experiência de Cristo repousa no fundamento da justiça de Deus, o fundamento inabalável do trono de Deus. Enquanto a santidade está relacionada à natureza interior de Deus, a justiça está relacionada aos atos, modos, ações, atividades exteriores. Então, Deus é santo e o que Deus faz é justo. Isso é Deus. Ele é santo e o que ele faz é justo. Tudo que, tá aqui, né? Tudo que Deus faz é justo. A justiça de Deus é que Deus, a justiça de Deus é que o Deus é o que Deus é. Eu vou de novo então. A justiça de Deus é o que Deus é em suas ações com relação à justiça e retidão. Então isso, irmãos, é sobre buscar a justiça. Agora, com relação à fé, no item C. No Novo Testamento, a fé tem duas denotações, a fé objetiva e a fé subjetiva. Na denotação objetiva da fé, a fé se refere a toda a revelação no Novo Testamento sobre a pessoa de Cristo e a sua obra redentora. Tem alguns versículos que vai deixar esse assunto mais claro. Atos 14, 22... confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Romanos 16, 26. Foi dado a conhecer a todos os gentios para a obediência da fé. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e a vossa fé também é vã. Judas 1, 3. Exorta-vos a combater diligentemente pela fé. E Judas 1:20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, isso é objetivo. Percebe que não tem uma experiência do homem aqui, com relação à fé, para você não cair da fé, exorto-vos a permanecer na fé. A fé é aquilo, é objetivo. Mas no ponto 2 fala, na denotação subjetiva, a fé refere-se ao ato de crer. Isso aqui é a nossa experiência. Nós cremos no Senhor porque nós recebemos fé para crer no Senhor. Aquela fé objetiva. Mas quando ela se torna nossa experiência, ela se torna subjetiva. Então tudo o que é pessoal, então eu posso falar assim, que o Paulinho sente quando entra nesse local? Eu sinto frescor, aqui dentro é fresquinho. Aí eu posso perguntar para a mulher dele, eu sinto claro, tá bem claro aqui. Irmãos, é subjetivo, não está certo, não está errado. Só que é de cada um acha que é aquilo ali. Então, a fé objetiva é o certo, aquilo é fé, certo? Mas a fé subjetiva é o que nós cremos, no que nós cremos. Então, o 3 fala, pela fé, nascemos de Deus para sermos seus filhos, participando da sua vida e natureza para expressá-lo. Está vendo, irmãos? Eu nasci para eu expressar o Senhor. Aqui é bem subjetivo. Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus. Se torna filho de Deus ao crer. Aos quais, João 1,13, nos quais não foram gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ser gerado, precisa crer. Item 4 é uma experiência mais profunda ainda. Pela fé em Cristo, somos postos em Cristo para nos tornar membros do seu corpo, compartilhando de tudo que ele é para a sua expressão. Irmãos, é uma experiência mais profunda, fé é isso, é aquilo. Não, nós agora nos tornamos filhos de Deus e fomos introduzidos no corpo de Cristo. 5. A fé genuína é o próprio Cristo infundido ou colocado dentro de nós.
A fé genuína é o próprio Cristo infundido em nós para se tornar a nossa capacidade de crer nele. Irmãos, nós em nós mesmos não temos a capacidade de crer no Senhor. Mas em algum momento foi colocado em nós Cristo. Cristo foi colocado em nós, a fé genuína é o próprio Cristo infundido em nós para se tornar a nossa capacidade de crer nele. Após o Senhor Jesus ter se infundido em nós, ele espontaneamente se torna a nossa fé. Então nós precisamos buscar, né, irmãos, a fé. Então Hebreus 11:1 fala: ora, fé é a substantificação das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então como que você pode crer numa coisa que você não vê? Pela fé. Se você não tiver o Senhor dentro de você sendo sua fé, você acha que isso aqui é loucura. O que vocês estão fazendo, alguém pode entrar aqui e falar: o que vocês estão fazendo aqui é loucura. Por que vocês estão falando de uma pessoa que... Puxa vida, né, irmãos? Mas isso é a prova da nossa fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não veio a existir das coisas que se veem. E Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 6. A fé em 1 Timóteo 1,19 é objetiva. Nós vamos ler esse versículo. Referindo-se às coisas nas quais cremos, enquanto a fé, no começo deste versículo, é subjetiva, referindo-se ao ato de crer. Então, 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência. Manter a fé e manter a boa consciência é sobre subjetivo, é você mantém. Você tem que manter. Você precisa buscar. Você precisa manter. Pois alguns, tendo-as rejeitado, naufragaram na fé. Lá naquela fé objetiva. Ficou claro, irmãos? Então já falamos de justiça, fé e agora o amor. Certo? D. O amor é a natureza da essência de Deus. Então se você olhar dentro de Deus, lá dentro, da natureza dele, ele é amor. Você vai ver amor. Amém? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1. O amor divino, como atributo essencial de Deus, é expressado principalmente em enviar o seu Filho para nos redimir e dispensar a vida de Deus a nós, a fim de nos tornarmos seus filhos. Versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu sempre pensei, né, algumas vezes eu pensei, poxa, por que Deus deu o seu Filho? E por que ele mesmo não desceu para ser morto? É uma pergunta que eu fazia, né? Por que Deus deu o seu Filho? Irmãos, dar o Filho requer muito mais de nós do que nós mesmos nos entregar para a situação, não é verdade? Depois que eu fui pai, que eu percebi o peso dessa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aquilo, irmãos, foi muito para Deus, dar o seu próprio Filho. Quem aqui não tem a opção, eu espero, né, Pai, que o Senhor tenha... não tem a opção de falar assim, ó, o seu filho vai ser morto. Não. Quem não trocaria, irmãos? Porque o Filho é tudo que precioso que nós temos. Então Deus tinha o Filho como o mais precioso e Ele deu o seu Filho. Quando eu toquei nesse lado do Pai dando o Filho por nós, esse versículo aqui tomou uma proporção diferente para mim, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha como expressar como Deus amou aqueles pecadores, como Deus nos amou, de maneira que deu o seu Filho. Puxa vida, irmãos, que amor, que amor.
Ó Senhor Jesus, Deus é amor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Permanecer no amor é viver uma vida que ama os outros, habitualmente com amor, que é o próprio Deus. Então, irmãos, a gente aqui hoje cantou vários hinos, e três hinos nós cantamos, e algum desses hinos falava eu te amo no final, né? Acho que era o 1471, no final, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E nós não conseguimos amar a Deus se nós não amamos os irmãos. Tem um versículo que fala, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E tem um versículo que não está na sinopse, que é 1 João 4,21, que diz, aquele que ama a Deus, ame também o vosso irmão. Então, não tem, irmãos, como nós falarmos, eu amo a Deus. De coração mesmo, eu amo a Deus. Por tudo que Ele fez por mim, pela obra que Ele realizou por mim, pelo fato de Ele ter se tornado homem, de Ele ter morrido, de Ele ter ressuscitado, de Ele ter me aberto como um vaso. Eu amo Deus por causa disso. Mas odiar o seu irmão não dá. Não dá. Ou você ama os irmãos porque você ama a Deus, e você ama a Deus porque você ama os irmãos. Ou se não, irmãos, você falou de hipocrisia hoje, né? A hipocrisia é falar, ó Senhor, eu te amo, Senhor. Ó Senhor, como eu te amo. Mas ter na cabeça uma amargura grande por um irmão. Eu não perdoo aquele irmão. O que aquele irmão fez por mim é inaceitável. O que aquele irmão falou de mim, eu não perdoo. Irmãos, que isso esteja longe da nossa pessoa, do nosso pensamento. O Senhor falou para Pedro é uma pessoa que sempre falou o que a gente queria falar, né? Que a gente tem vontade de perguntar. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão, né? Não é uma pergunta, né? Quantas vezes eu posso perdoar o irmão? 7? Aí ele falou, oh, puxa vida, 7, como eu sou bom, né? Perdoar 7 vezes um irmão. Ele falou, não, 70 vezes aí que você falou. Então, irmãos, perdoar os irmãos, se você perdoa os irmãos, é porque você ama os irmãos. Amém. Se você não perdoa os irmãos, não vá falar que você ama a Deus, porque essas coisas juntas não funcionam. É água e é óleo, não mistura. Agora, se você ama a Deus, você ama os irmãos. Amém. E se o irmão pisou no seu pé, naquele que tem calo, naquele que está doendo, você perdoa, porque você ama a Deus. Amém. E você não vive com o coração de amargura. O coração de amargura, irmãos, tira de nós todo o desfrute, tira de nós toda as experiências, leva embora. É como se fosse uma cisterna rota, né? Aquela que não retém a água. O Senhor enche, e vaza tudo, porque você não ama. Então, irmãos, que essa não seja a condição de nenhum de nós. Mas se for, também nós temos a possibilidade de hoje voltar ao Senhor e falar, Senhor, amém, aquele irmão lá, eu também não sei como, mas eu perdoo. Sabe? Livrar essas coisas do nosso caminho para que o Senhor possa trabalhar em nós. E então, quando você falar, Senhor, eu te amo, realmente vai ser um amor verdadeiro. Porque nós e você ama o Senhor. Ama os irmãos. Amém? Paz. Amor. Como que foi? Justiça. Fé, justiça, fé, amor e agora a paz. O Novo Testamento fala sobre a paz de Deus e sobre o Deus da paz. Ao cair, João 20:19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco.
Em Efésios 2,14, porque Ele mesmo é a nossa paz. Ele que de ambos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. 2 Pedro 1,2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto ao Deus da paz, precisamos ler 2 versículos, Romanos 16, 20 e Filipenses 4, 7. E o Deus da paz, Romanos 16, 20, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 2. O Deus da paz vigia o nosso coração e patrulha o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, o Deus da paz está ali, ó, nos nossos pensamentos, no nosso coração, patrulhando, vigiando. A paz de Deus e o Deus da paz são um só. O próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, em nossa experiência, paz é uma condição que provém da graça. A graça é uma substância e paz é uma condição. Então, irmãos, a paz não está vinculada a uma condição. A paz está vinculada à graça. Aí você fala, puxa vida, eu não tenho paz. Esses dias eu falei para ontem, não tem um dia de paz. Porque aconteceu uma situação lá, não tem um dia de paz. Mas a paz, ela nunca está vinculada à situação. Ah, hoje está tudo bem, né? Hoje eu saí, o carro pegou, não choveu, eu fui trabalhar, não deu problema nenhum, resolvi todos os meus problemas, eu fui para casa, peguei uma mensagem, orei, puxa, que dia de paz. Então, irmãos, essa é a condição para termos paz, está tudo bem? Eu quero ver aqui quem que tem o dia certinho, ó, levantei hoje, não tenho problema nenhum, está tudo certo. Então, a condição da paz, não é, a paz não está vinculada a uma condição do nosso dia a dia, mas está a uma condição, está vinculada à graça. Se nós temos graça, nós temos paz. Amém? E agora, irmãos, o terceiro item. Está acabando já. Então, esse segundo trecho tem a palavra buscar, tá? Busquemos a justiça, a fé, o amor e a paz. E o terceiro item é puros, né? Todos nós devemos ser aqueles que invocam o nome do Senhor de coração puro. Invocar o nome do Senhor não é uma prática nova. Ah, quem que inventou isso aqui? Foi o irmão Itinisli, invocar o Senhor? Foi o irmão Otmani? Quem que foi, né? Isso aqui, por que vocês praticam isso? Como que um negócio desse, ficar falando Senhor, Senhor? Ó Senhor Jesus? Irmãos, isso aqui, na terceira geração, Adão, 7, Enos. Gênesis 4, 26. A 7 nasceu-lhe também um filho, no qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então você quer ficar bravo com alguém, você não gosta disso, vai falar com Enos lá, que foi lá na terceira geração. Não é coisa que nós inventamos ou parte de nós. É uma prática que foi restaurada. Sim, foi restaurada. Por quê? Invocar o nome do Senhor é muito precioso, irmãos. Eu não vou dar spoiler aqui, vamos seguir a mensagem. Invocar o nome do Senhor foi continuado por Jó, Abraão, Isaac e Moisés, e pelos filhos de Israel. E no revivamento, lá no dia, fala um monte, Samuel, tem um monte lá, que a sinopse não cita todos eles. E esses e muitos outros praticaram invocar o nome do Senhor na era do Antigo Testamento. Então eu vou ler aqui Jó 14. Eu sou a risão para os meus amigos. Eu,
que invocava a Deus. Deuteronômio 4:7, pois que grande nação que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então eles estão falando assim, qual é a nação que tem um Deus tão próximo desse nós quando invocamos o nosso Deus? 2. No Novo Testamento, invocar o nome do Senhor foi mencionado a primeira vez por Pedro. E ele disse, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira citação sobre invocar no Novo Testamento. De acordo com Atos 7:59, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então isso aqui são citações, né, daqueles que invocavam. 4. Quando pregamos o Evangelho e ajudamos os outros a serem salvos, precisamos encorajá-los a invocar o nome do Senhor e dizer, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que nome, irmãos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós agora fomos um pouquinho mais salvos, porque nós invocamos o nome do Senhor. Durante o nosso dia, nós podemos ser salvos a qualquer momento. Sim, um dia nós invocamos o Senhor e fomos salvos, fomos redimidos. Mas essa salvação, ela continua, irmãos, a cada momento que nós invocamos o nome do Senhor. 2 Timóteo 2:22 diz que precisamos invocar o nome do Senhor de coração puro. Na Bíblia, ser puro significa ser somente para Deus. Então, ser puro é você não ter nenhuma distração. Aí eu falei assim, o que pode ser uma distração ou o que não é uma distração? Porque ter um coração absoluto para Deus, irmãos, eu fiquei me questionando aqui. Como que é ter um coração absoluto para Deus, puro? Aí eu não sei se eu li alguma coisa na hora ou eu escutei alguma mensagem que falou assim, para você ser puro é você estar livre do ego. Eu falei, tá. Então, o ego é o que nos distrai, é o que nos tira da presença de Deus. O ego é o que nos tira o coração puro para contatar o Senhor. Então você ter um coração puro invocando o Senhor é um coração que o ego, nosso velho homem, foi crucificado. É um coração, aí faz sentido você falar de ser um coração puro para Deus, porque não é você mais que faz as coisas, é o Senhor. Não é o seu pensamento que está ali maquinando as coisas, mas é o pensamento de Deus. Não é o seu sentimento que está ali, mas é o sentimento de Deus. Livre do ego. Ao servir o Senhor, devemos ser totalmente para Ele. E para nada mais. Devemos ser totalmente para Deus. Nosso foco deve ser invocar o Senhor e ter um coração puro. Amém? Então, irmãos, a mensagem termina aqui. As 3 palavras que os irmãos, poderiam guardar é abertos, buscar e puros. Ter um coração aberto, buscar a justiça, a fé, o amor e a paz e ser puro de coração. Amém? Amém.